pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vivian, sou terapeuta holística. Se você está chegando no canal hoje, seja muito bem-vindo. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje eu tô aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o Yin e o Yang, né? O que são essas energias Yin e Yang? O Yin e o Yang nada mais são do que as polaridades universais, ou seja, são energias opostas e complementares. A gente associa o yin e o yang ao feminino e masculino. A energia yin seria o feminino. O que é o feminino? É uma energia mais contraída, é uma energia para dentro, ela é uma energia escura, uma energia fria, representada pela noite, pela lua. A energia yang já é a energia masculina, então ela já é exatamente o oposto, é uma energia expansiva, para fora, ela é uma energia quente, representada pelo dia e pelo sol. É importante a gente observar que, independentemente do sexo, todos nós carregamos essas duas polaridades. E, portanto, a gente só se faz por inteiro, digamos assim, aquela coisa assim, nossa, eu tô por inteiro, eu não preciso de nada para me complementar, quando eu consigo ter o equilíbrio dessas duas energias. Então a gente pode dizer que sim, equilibrar essas duas energias, essas duas polaridades em nós está diretamente relacionada a um trabalho sim que a sua alma veio fazer aqui. Porque a gente vai perceber no decorrer dessa conversa que tanto as feridas na nossa alma, né? Quanto os grandes desafios emocionais que a gente passa nessa vida estão diretamente relacionados a esse desequilíbrio energético. Então, a gente olhar para esse desequilíbrio energético ajuda a gente a identificar não só as nossas feridas, como esses padrões comportamentais que impedem a gente, na verdade, de conseguir manifestar na nossa vida aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha, tá? Esse desequilíbrio não é assim, porque eu sou um homem, então eu tenho desequilíbrio de feminino, e porque sou mulher, tenho desequilíbrio de masculino. Não, o desequilíbrio pode acontecer independentemente desse sexo, ou seja, uma mulher pode sim carregar um desequilíbrio de feminino. E quem é essa mulher? Como identificar essa mulher? Essa mulher é aquela que a gente denomina das filhas do pai. São aquelas mulheres que são muito expansivas, que são para fora, que colocam essa energia muito ativa. Então a gente olha que fala que são mulheres que construíram a vida muito relacionada a esse mundo lá fora. Então construíram carreira, sabe? São mulheres bem resolvidas, são aquelas que a gente fala, são bem resolvidas. Então academicamente também estudaram muito, elas são bem sucedidas, digamos assim, porque foram para essa coisa da ação, né? Essas mulheres, no entanto, elas têm grandes dificuldades relacionais, por exemplo, porque a verdade é que ela não consegue entrar em contato com as próprias emoções, que faz parte do que? Dessa energia yin, desse feminino, desse ir para dentro, dessa energia que tá aqui dentro, que é fria, né? É aquele contato consigo mesma. Essas mulheres têm esse desequilíbrio, então a gente até fala que elas guardaram o feminino na sacola, estão vivendo baseadas totalmente nessa energia yang, constroem um ego completamente yang e vivem essa vida para fora e passam a ter esses padrões comportamentais que impedem ela de trazer para a vida dela muitas vezes um relacionamento que ela sonha, justamente por não saber lidar com essa energia yin. O mesmo pode acontecer quando a gente está falando de um homem, porque a gente pode ter um homem que ele é muito mais contraído, então assim, até mesmo ele é mais tímido, ele é um homem mais passivo, menos ambicioso, mas ao mesmo tempo ele é aquele pai super amoroso, tá super presente pro filho, ele consegue acolher o filho, sabe, da colo, leva, busca na escola, então uma presença emocional muito forte. Esse homem tem uma energia yin, né, super desenvolvida, mas no entanto, falta a ele esse yang. Então é uma pessoa que normalmente tem grandes frustrações profissionais, né, não consegue ir muito além na vida profissional porque não se consegue se colocar no mundo de fora. Então sofre dessas dificuldades. Então esse é o primeiro parâmetro. E aqui a gente fala que são os filhos da mãe, tá? Para vocês entenderem. Tem as filhas do pai e esses são os filhos da mãe. Então a gente consegue entender esses desequilíbrios, assim, esses padrões comportamentais já olhando para essas características aqui no mundo aqui fora, tá? Agora, outra coisa que pode apontar para a gente claramente esse desequilíbrio energético está relacionado às nossas feridas da alma, tá? Por quê? No momento da formação da nossa alma, a gente tem lá as duas polaridades juntinhas, a gente fala no ovo cósmico, né? Para que a gente encarne para fazer esse processo de evolução, é como se metadinha dessa
dessa alma, ela é expulsa para o lado de fora. Então, assim, você tem, digamos, duas metades que carregam a semente dessa outra energia consigo para fazer esse processo de desenvolvimento. Aquela metade que fica dentro do ovo cósmico, tá? E que é deixada, né? É abandonada por essa outra metade, é o divino masculino, que carrega a ferida essencial do abandono. E aquela que é expulsa para fora do ovo cósmico, carrega a ferida da rejeição, né? Foi rejeitada, e é o divino feminino. Então, isso também a gente consegue trazer para essa realidade quando a gente vai olhar para essa alma. Que a mulher, né? Que a mulher não, aquele divino feminino que carrega essa energia yin potencializada dentro dele, precisa aprender a ancorar essa energia aqui. Então é o desenvolvimento que ele vai ter que fazer. Já os divinos masculinos vão aprender a ir para esse movimento de conexão interna, de entrar em contato com as suas próprias emoções, porque não sabem fazer. Então, a identificação da ferida da alma também nos ajuda nessa identificação, ou melhor, né? O próprio desequilíbrio dessas energias nos permite também identificar essas feridas da alma, tá? Então, gente, era isso que eu queria dividir com vocês. O quanto é importante a gente parar para reparar nessas energias e perceber que o equilíbrio delas, na verdade, que é o agente responsável por trazer pra gente a vida que a gente sonha, tá bom? Então, é extremamente importante ficar atento a esses desequilíbrios e identificá-los, para que a gente possa desenvolver aquela energia contraposta, se fazendo um ser por inteiro, né? Isso vai ajudar tanto, por exemplo, na dependência emocional mesmo, porque aquela pessoa que não consegue ter um yin bem desenvolvido, que não consegue ser a sua própria mãe, não consegue se acolher, o que ela faz? Ela delega isso para o outro. Muitas vezes para parceiros românticos, muitas vezes para amigos, e acaba gerando grandes, né, dependências emocionais que causam grandes sofrimentos na vida dessa pessoa. Então é muito importante a gente estar atento para o desequilíbrio dessas duas energias, tá bom? Eu vou trazer pra gente aqui no canal sempre, todas as vezes que eu trouxer um conteúdo, eu vou trazer uma meditação. Quando não for uma meditação, talvez uma leitura de cartas, quando assim eu for guiada. Mas, em regra, vou sempre trazer uma meditação para ajudar a gente como uma ferramenta, tá? De cura pra gente. Muitas vezes a gente não tem a possibilidade de procurar um terapeuta, né? Às vezes por uma questão financeira, uma questão de tempo. Então, o meu objetivo aqui no canal é poder trazer um pouquinho de ferramentas de curas para vocês que vêm até aqui poder fazer esse processo, né? Começar a iniciar esses processos de cura tão importantes, na verdade, para a gente ter uma vida boa e junto disso também cumprir com esse nosso propósito, né, de passar aqui por essa vida e fazer esse nosso processo evolutivo. Então, essa semana eu vou disponibilizar uma meditação para ajudar a gente a fazer o equilíbrio dessas energias, a trazer essas duas energias o mais próximo do centro. Isso vai facilitar a gente não só na identificação desses padrões que eu disse, desses desequilíbrios, mas também para a gente agir de forma a equilibrá-los. Aí como assim, Vivi? Uma pessoa, uma mulher, por exemplo, completamente ativa, fazendo a meditação, ela, primeiro, o simples só dela se propor a fazer uma meditação, ela já tá querendo ir para essa energia aí, né? Vai ver que para algumas mulheres isso vai ser difícil. Ficar quietinha ali, que seja uma meditação curta, porque as meditações nunca serão muito longas, mas assim, meditações curtas para essa mulher muito ativa, às vezes é extremamente desafiador, porque ela não sabe ir para dentro. Então, o simples fato dela se propor a fazer isso já está trazendo ela para o yin. E depois da meditação, ela vai começar a perceber que nessas ações, por exemplo, dela tanto para fora, assim, ela vai ter mais controle. Eu falo, é aquela hora que ela vai agir, ela fala, não, agora não é hora de agir, agora é hora de ficar quietinha. Ela vai entendendo sobre esse equilíbrio, principalmente se ela se relaciona, porque, gente, é muito importante, né? Que essas polaridades no relacionamento possam cada um sim exercer. Eu falo assim, um homem, quando é hétero e escolhe uma mulher, ele quer estar casado com uma mulher. E quando a mulher tá vibrando nessa energia yang, ele se sente competindo com aquela mulher. E não é isso que ele deseja. Então, é nesse lugar que eu quero que vocês façam a meditação
para ajudar nesse equilíbrio, para a gente voltar mais para o centro e assim então poder começar a perceber, tipo, aqui acho que eu vou começar a dar uma seguradinha e ter uma ajuda, porque muitas vezes a gente pode ter a consciência de que eu tenho que dar aquela seguradinha, não, agora eu não vou fazer, mas no entanto eu falo, gente, eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. A meditação vai ser uma ferramenta que vai ajudar vocês nesse processo para que fique mais ativo. Então faça quantas vezes você quiser. Se você fez uma vez e sentiu que foi muito bom para você, faça de novo na semana seguinte, para que você possa manter esse fluxo, né? O orar e vigiar, e para que você esteja ali atento exatamente nos movimentos que você precisa fazer. Combinado? Então é isso, volte para fazer a meditação com a gente. Eu peço, se você gostou desse conteúdo, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tudo isso ajuda o canal a crescer. E mais do que o canal a crescer, é esse conteúdo poder chegar para o maior número possível de pessoas. Eu fiz esse canal única e exclusivamente com o intuito de levar essas ferramentas de cura para o maior número possível de pessoas. Essa é uma das minhas missões de alma aqui. Então, eu peço a ajuda de vocês para que vocês espalhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a isso e com isso a gente possa viver uma vida muito mais tranquila, porque eu gosto de dizer que os grandes objetivos nossos aqui nesse planeta Terra é a gente amar e ser amado e descobrir como ser feliz, né? E ser feliz. E para fazer isso, gente, é um desafio muito grande. A gente tem que passar por um processo evolutivo enorme. E é isso que eu tô aqui, assim, ajudando as pessoas a despertarem para isso, sabe? Todos nós merecemos ser felizes, amar e ser amado. É isso que Deus quis para nós. Então, peço a ajuda de vocês, tá bom? Um beijo enorme e até semana que vem.